Olá, bom dia, tudo bem? Então, eu sou a Luciana Moraes e estou aqui de novo para a gente falar agora por onde começar, né? Então, empresários, parceiros, a gente tem aí uma oportunidade de resolver o que mais nos impacta, ou seja, o que mais nos incomoda nesse momento, né? Então, eu vou falar um passo a passo que eu criei para poder ajudá-lo nesse momento de identificação e um roteirinho de como fazer para que a gente possa resolver o que mais nos incomoda hoje na empresa. Ou então alguma coisa que eu não gostaria que ocorresse, ou algo que não pertence à empresa, ou algo que você gostaria que fosse, né, situações do passado. Então, tudo isso a gente vai colocar hoje de uma forma organizada para que você possa ter vamos dizer, um roteirinho para resolver esse seu cenário atual, tá bom? Então, o passo a passo aqui são 12 itens. O primeiro é identificar, né, se você tem algum problema, né? Então, assim, o que realmente é um problema para a empresa hoje, que eu realmente gostaria de resolver, né, definitivamente. E aqui eu acho que é, de uma forma geral, importante você identificar, né, linkar quais os problemas que a sua empresa tem hoje, né? Então, de uma forma, priorizar, né, qual é o mais impactante hoje. E você vai falar assim, Luciana, eu tenho vários problemas, não tem um só, né? São situações diversas que ocorrem durante o dia em que eu preciso resolver. Mas se a gente colocar todos de uma vez no mesmo pote, ao mesmo tempo, a gente não vai conseguir ter um olhar diferenciado para aquele que realmente é importante e ele impacta definitivamente, de uma forma importante, o meu negócio. Então, quando você separa, né, exclusivamente um problema, você vai atuar de forma específica. E o mais importante é que você vai ter o melhor resultado, né? Então, assim, a melhor definição para esse problema. Por quê? Porque você não teve interferência de outras situações. Você focou nesse problema. É isso que a gente quer eliminar. Então, quando você tem essa definição, quando você imagina que é algo que você existe dentro da empresa que você não quer, já sabe o que é, então aí a gente foca e no roteirinho, no passo a passo, a gente vai tomando as ações para chegar a uma solução, tá bom? Então, identificar se a empresa tem problema. E depois, priorizar, né? Entender nessa priorização o que é de maior impacto, né? Muitas vezes, na hora que a gente põe no papel, a gente identifica quantos a gente tem, ou então, né, o quanto importante, impactante esse problema para a empresa. Então, o segundo passo é identificar né, qual o problema que a gente vai resolver de maior impacto hoje na empresa. Então, fazer a listinha e priorizar o seu maior problema, tá? No terceiro item, a gente vai falar um pouquinho de como esse problema surgiu, de onde ele vem, quando começou, ou ele já é desde o início da sua operação, ou você nem tem isso mapeado, né? Você recebeu um chamado de um cliente e de repente ficou sabendo que isso está acontecendo. Existem várias possibilidades que você pode diagnosticar esse item, né? O motivo, o porquê que esse problema ocorreu e continua ocorrendo na sua empresa. Ele pode atingir diversas áreas ou ele pode começar em uma determinada área. O importante é que você identifique o porquê que ele surgiu e como que você pode estar fazendo diferente para mudar essa situação, tá? Então, o motivo é importante. E agora a gente vai para o quarto item, que é a causa, né? A partir do momento que você identifica, você sabe o motivo do seu erro, do seu problema, né? Alguns são erros, outros não. Você precisa aprofundar um pouquinho.
né? E na causa raiz, a gente até fala dessa forma, você vai entender o motivo profundo que ele realmente acontece. Então, o porquê, né? Qual é o motivo da existência desse seu problema. Então, aprofundar, você ir até a causa raiz é fundamental para a solução do seu problema, tá bem? Então, no quarto item, aqui talvez você precise de ajuda, você não vai precisar fazer uma pesquisa, aprofundar, identificar situações diversas, minimizar o risco no mínimo, né? Entender quais os cenários aqui que podem ocorrer através desse erro, ou seja, você tem que aprofundar em todos os detalhes, em todos os níveis que ocorre esse erro, para que você realmente tenha ele bem minimizado ou, se possível, eliminado, né? Então é importante a gente atuar com bastante foco aqui e, como eu disse, aprofundar no detalhe para que você não tenha retrabalho e tenha o melhor resultado, né, no final. Aqui no quinto item, a gente tem uma situação que é importante, né? Nós empresários, a gente acaba tendo, assim, no dia a dia, uma correria danada, eu faço diversas atividades ao mesmo tempo. Eu tenho muita, vamos dizer, muita reunião, eu faço visita externa, eu realmente não consigo ter tempo para isso, né? Então, assim, identificar se realmente esse seu problema é um problema que numa reunião você resolve, né? Então, assim, de repente é um problema importante, mas numa reunião você vai lá e resolve. Então, assim, é um problema que de repente você dá conta, tá? Mas ao mesmo tempo, seria um problema muito crítico. Aqui eu levanto uma reflexão, né? Será que realmente, sendo tão crítico, eu dou conta em resolvê-lo em uma reunião ou em uma atitude minha, né? Então, aqui esse dou conta eu gosto de colocar como uma reflexão sua, né, de empresário mediante esse problema, né? Qual a melhor forma que você acredita para resolver? Você sozinho, né? Às vezes a gente acha que a gente faz tudo, né? Mas isso talvez seja um grande aprendizado, né, na nossa história. A gente tem que entender que a colaboração de outras pessoas é fundamental para fazer o fluxo andar, né? Então, você achar que dá conta de tudo, isso é um risco grande, que eu peço que a partir de agora você, né, deixe de seguir assim, deixa de atuar, ou então pelo menos faça uma reflexão se você dá conta ou se você precisa de ajuda. Isso é não só para esse problema de, vamos dizer assim, de um erro, né, identificar o cenário e tentar resolver um problema importante, mas a história do dar conta é muito forte no empresariado, né? A gente quer dar conta, a gente tem autorresponsabilidade excessiva, isso precisa tomar cuidado, porque às vezes você não aguenta, né? Você não dá conta, e esse dar conta é super importante para o todo da sua empresa, né? Para a saúde da sua empresa. E, por que não, para a sua saúde também, né? Então, aqui a gente tem que refletir o que realmente a gente precisa nesse momento referente a esse problema, né? Qual é o impacto, que tipo de cliente está atingindo, quais as pessoas que talvez eu precise, né? Aonde eu quero chegar com esse problema, aonde eu quero resolver, né? Com esse problema. Qual é a situação que realmente eu quero levar muitas vezes para o mercado, diferente. Então, aqui é realmente uma reflexão para o plano. Você tendo essa reflexão e em cima dela é muito importante a gente dar os próximos passos, né? Então, aqui eu sugiro para você tomada de decisão, né? Se você dá conta, se você precisa de ajuda. E aí, uma vez você identificando, eu preciso de ajuda. E é uma oportunidade gigante, né, para você ter vários ganhos nesse sentido. Então, na hora que você entende que você precisa
de pessoas à sua volta para dar conta, você começa a pensar numa equipe para resolver esse problema. Luciana, mas uma equipe é uma equipe, porque quando a gente está junto, né, quando tem várias pessoas, ou mais de uma, né, pensando a respeito, você tem a oportunidade, né, de levantar, né, novas soluções ou novas sugestões. E às vezes não só resolve o problema, mas também impacta em outros lugares em que você muitas vezes nem conhecia. Então, a proposta é assim: preciso de ajuda, não dou conta sozinho, eu vou precisar de uma equipe comigo. E como é que eu formo essa equipe, né? Essa equipe, ela tem vamos dizer, ela tem um objetivo, e em cima desse objetivo é que você vai formar e identificar quais são as pessoas ideais. Primeiro, para você ter essa equipe, você precisa ter conhecimento, você precisa ter histórico. Então, se você está se referindo a um problema que impacta 5 áreas, né, então você tem que identificar quais as pessoas que maior têm conhecimento referente a esse problema, referente à rotina da área, para que você possa contar com ela. Então, a essa equipe você tem que trazer o melhor de cada área. E o melhor de cada área não necessariamente é o gestor. Então, muitas vezes o gestor, ele está fazendo a gestão e ele não se aprofunda, né, no dia a dia, ele não ouve o cliente. Então, aqui não é a sua equipe de gestores, né? Não. É quem realmente tem conhecimento, tem know-how da rotina, quem pode te ajudar com histórico, né, que envolve aquele problema, né, que conhece os seus clientes. Então, aqui você precisa de informação. E essa informação, dependendo da quantidade de áreas, vai ser o tamanho da sua equipe. Tá bom? Deu para entender? E agora o próximo passo. Você identificou as pessoas que vão estar presentes aí no seu lado para poder atuar vamos dizer, nesse mini projeto. E por que a melhor agora? Porque você tem que ter certeza que ela é a melhor equipe que você pode ter. Então, quando você identifica que a pessoa que você está atuando, ela está de férias, volta na semana que vem, talvez é pensar, né? Então, vamos começar na próxima semana, porque eu entendo que é melhor aguardar a pessoa que vai trazer muita informação, ela vai agregar muito para esse nosso cenário, para esse nosso projeto. E dessa forma, não vale a pena você nomear outra pessoa que não vai te agregar tanto, que vai deixar você talvez com pouca informação para tomada de decisão, né? Então, aqui é válido uma análise nesse sentido. Eu estou com a melhor equipe, e essa melhor equipe é para aprofundar, vamos dizer, para tentar trazer o máximo de informações ou conhecimento histórico que você precisa para resolver esse seu problema, tá bom? Então, o próximo passo seria a visão. Então, a equipe formada, a sua melhor equipe, você vai montar e fazer um cronograma, né? Então, é importante você ter talvez uma reunião periódica, ou se fizer necessário, você pode fazer diária, semanal, depende do tamanho do seu problema e a gravidade dele. Mas aqui, quando a gente fala de visão, sendo essa equipe muito bem conceituada, essa equipe ela tem histórico, ela conhece seu cliente talvez melhor que você. Então é importante você ouvi-la. Então você aqui é identificar a visão de cada um da sua equipe, né, dessa equipe que você formou, para entender qual é o cenário que eles enxergam a respeito desse problema no momento, né, na área de cada um deles. Então,
aqui não individualizar de jeito nenhum, porque uma vez que você formou a equipe, você tem que atuar de forma conjunta sempre. Então, essa visão vai ser dentro de uma reunião, talvez, onde cada um coloque um cenário, coloque a sua sugestão, opções. Você vai ter bastante surpresas e legal que você vai conhecê-las ainda mais. Mas o importante é que você escute cada um deles e que todos escutem, né, a sugestão do outro, a opinião do outro, porque na hora que um está falando, alguém pode estar sugerindo algo que para o outro vai ser fundamental para não ter esse problema ou para impactar de forma positiva ou não. Na hora que alguém pode dar uma sugestão, aqui, talvez dê uma sugestão, mas que vai impactar o outro departamento negativamente. Vai burocratizar o processo dele, vai atrasar a entrega para o cliente. Então, a gente tem que ter a visão total. E por isso que é importante a gente estar sempre conversando com todos ao mesmo tempo, de forma transparente, né? Dependendo da situação, ela pode ser confidencial. Se for algo grave e confidencial, você pode tratar dessa forma. Mais importante, uma vez que você confia nessa equipe, né, essa equipe tem que estar junto. Né? A gente informa, pede, né, ou verifica a melhor forma de manter o sigilo, mas ela tem que estar unida. Para quê? Para que tenha essa troca de conhecimento e até de energia, né? A gente acaba, é bem mais fácil quando um ajuda o outro, né? Quando a gente trabalha em conjunto. Então, se eu tenho algo para fazer e tal, e você está conversando com outra pessoa e tem essa mão dupla, isso é muito legal. Isso funciona de forma positiva para o clima da empresa, né? E uma vez você melhorando isso, né, trazendo essa energia, né, lembra que essas pessoas também elas estão em outros departamentos, né? E aí o que acontece? Na hora que essa energia ela vai se replicando, né? Essa sugestão, esse conhecimento, ele vai, né, distribuindo durante no decorrer da sua empresa ou conforme vai surgindo os problemas, mediante algum cenário que de repente já existe. Então, são posturas que no aprendizado dessa troca, né, eles acabam assumindo e acabam tendo no dia a dia. É muito interessante, é bem, vamos dizer, produtivo quando a gente coloca essas pessoas, às vezes até pela primeira vez, e elas se descobrem, né? Nossa, eu nunca fiz assim, eu nunca falei, né, com tal pessoa, nunca fui no departamento tal, dependendo da empresa, isso é muito comum. E aí você, né, você colocando todo mundo na mesma página, ali, todo mundo para se ajudar, né? E esse trabalho, o famoso trabalho em equipe, batido, mas é fundamental. Então, é importante e agrega muito valor. Então, vai ser um diferencial para eles, com certeza. E aqui também tem a parte vamos dizer, não só da motivação, mas da credibilidade, né? Porque eles vão se sentir, né? Puxa vida, ele confia em mim, né? Para esse papel. Isso é bem importante, porque às vezes não é um salário, né? Muitas vezes é um reconhecimento ou uma oportunidade. E aqui pode ser, por mais bobo, né? É um problema, né? Mas é um problema que é importante para você, foi por isso que você o escolheu, né? E aí você está, vamos dizer, compartilhando esse problema com as pessoas que você confia, né? Com as pessoas que você está pedindo ajuda para poder somar nesse movimento de solução, tá? Então, é muito legal esse momento aí da gente fazer a troca entre as áreas, tá? Do que cada um acha e etc.
E a atitude aqui é deles também, né? Ou seja, no caso aqui a gente fala a visão, né? O que eles acham a respeito do problema, e no caso da atitude é o que eles fariam, né? E aqui você começa o que eles fariam, mas você começa a ter, né, um crescimento, uma maturidade dentro dessa equipe formada, e que a criatividade começa a surgir, né? E é muito legal por isso. Então você tem a visão de cada um, você tem o que cada um faria, e melhor ainda, você tem a criatividade deles nesse momento, né? O que poderia fazer, então, assim, um dá uma ideia, o outro complementa. Então, é muito legal você ter essa oportunidade dentro de casa, né? No seu próprio dia a dia, tá? É importante aqui que você faça isso dentro né, talvez do trabalho deles, né? Para que realmente eles, né, não seja assim, vou marcar às 7 da noite para fazer essa reunião. Puxa, será que vai ser motivador? Né? Então, assim, você tem que tomar esse cuidado, porque às 7 da noite as pessoas querem estar em casa, né? Muitas vezes. Então, cuidado com isso. É para realmente você ter uma equipe feliz, né? Que vai com você até o fim resolver esse problema. Então, aqui de forma como só um alerta, né? Não, por favor, não façam no horário de trabalho, né? Um momento do dia a dia. Então, você marca, pode ser como uma reunião ou, né, um alinhamento, você pode até chamar, né, de projeto, você pode, legal você dar um nome para isso, né? Acaba, pode ser plano, ou, né, alguma solução aí, você pode até colocar como solução. Você veja a melhor forma de nomear, mas que realmente você tenha o cuidado de motivá-los. Em nenhum momento fazer algo que né, vamos fazer na hora do almoço, né? Então, assim, tem que tomar esse cuidado, esse olhar também, para não impactar negativamente para essa equipe que você confia e que você está pedindo ajuda, tá? Aqui depois, no item 10, a gente fala do seu papel, né? Aqui o que seria o seu papel? É importante, logo no começo eu falei um pouquinho sobre isso e eu vou aprofundar agora, para você, né, ter uma maturidade, né? Se esse problema ele é importante ser resolvido, que ele, né, seja eliminado ou minimizado de forma quase, né, 100%, é importante que você tenha um olhar aqui, né, esse papel. Quem vai fazer esse papel? Né? Muitas vezes é você, o empresário, né, o gestor e tal. Mas você precisa ter um foco aqui. Lembra que eu falei? Você precisa ter um direcionamento. Se você colocar na mistura do seu dia a dia, faz a reunião quando der, né? E aí tem que visitar cliente, a gente tem muita reunião, eu não consigo mais uma reunião, então você não ter um cronograma legal aqui, você não ter uma atitude de exemplo aqui, né? Você tem o papel também de ser colaborativo, né, com essa equipe. Então aqui você não é o superior delas, né? Pelo menos não seria esse papel, vamos dizer, informalmente, né? A proposta é que você tenha, né, todos nivelados, porque estão todos no mesmo barco, estão todos dando sugestão, estão todos fazendo a mesma ação. Então aqui é um papel de colaborador, é um papel de organizador, né? Ou seja, eu que vou marcar reunião, eu que vou arrumar a sala. Então, aqui, essa parte é uma parte, como que eu vou dizer, de doação mesmo, colaborativa, né? Para que essa equipe consiga atuar, né? Então, aqui você precisa ver se você vai
se permitir a isso. Se você tem condições de fazer dessa forma. Porque se você realmente tem muitos compromissos externos ou internos, né? E você entende que talvez você tenha dificuldade aqui. E isso está tudo certo, está normal. Muita gente tem uma agenda apertada, né? E o importante é que você entenda quem vai ter esse papel. Não necessariamente tem que ser você, mas é importante que tenha alguém, né, que faça esse papel, que forme essa equipe, que faça essas reuniões acontecerem. Então, esse passo a passo aqui, ele precisa ser guiado por alguém. E se você acredita que você não está com a agenda, com a disponibilidade para que isso possa acontecer de forma simples, natural, ou seja, você tem que mudar o mundo para que isso aconteça, então realmente é importante que você coloque outra pessoa aqui, né? Quem que pode ter esse papel nesse momento? Não tem nada de errado aqui. É importante que você confie, né, nas pessoas que trabalham com você à sua volta. E você pode, sei lá, falar por telefone, uma hora fazer um follow-up, ou até pedir, né, um e-mail, né, por dia ou por semana, depende do problema, né, que você está resolvendo nesse caso. Mas aqui é importante isso, precisa ter uma organização, precisa ter um papel de colaboração. Tá? Então, se você vai se permitir a isso, você tem que olhar a sua disponibilidade. Né? É importante a gente ser bem clara, objetiva nesse sentido, porque senão não tem sucesso. Né? E aí não vai, talvez aconteça até uma frustração, e aí não é legal, porque você tem tudo para acontecer. E você, né, chegar a ficar frustrado porque não aconteceu, não foi uma boa resolução, tal. Ah, melhorou só 10%. Então, assim, ó, a gente tem que atuar com foco, com profundidade, para que realmente a gente não tenha retrabalho, né? Para que realmente a gente consiga fazer de uma forma que vire a página ou que seja bem minimizado. Aqui é importante a gente, vamos dizer, deixar bem claro esse ponto, porque você pode perder todo o seu tempo e foco e chegar a desmotivar a sua equipe. Se você não for uma pessoa que está fazendo essa parte de organização, essa parte de colaboração, equipe, deixa comigo que eu vou marcar, eu vou falar com ele, ou eu vou chamá-lo. Então, ele pode até, você pode até delegar, você pode falar com tal pessoa do departamento X, ok, isso é normal, mas você vai ter que fazer o follow-up caso ela não faça. Você falou com tal pessoa, né? Então, assim, é você que vai fazer acontecer, né? Então, de forma clara, direta, aqui você que faz acontecer junto com essas pessoas, mas você que direciona, né? Você é parte fundamental, é o esqueleto ali no meio da equipe, tá bom? Então, eu fiquei, né, dei uma ênfase aqui para sua reflexão, tá? Se não for você, quem é a pessoa ideal para seguir nesse papel? E o outro ponto é que a partir do momento que você tem toda essa, vamos dizer, essas ações, né, essas fases, né, aqui você consegue ter a unidade, né, das pessoas. Você vai sentir que essa equipe ela está muito mais envolvida, né? Você acabou abrindo caminhos entre as pessoas, né? Às vezes pessoas que nunca se falaram e agora elas conseguem, na hora que surgiu o problema novamente, eu vou falar com você imediato, a gente faz dessa forma. Antes não, acontecia o problema e ficava na gaveta e etc. Então, assim, é importante aqui a unidade, né? A facilidade de você interagir entre essas pessoas.
isso é um ganho enorme para eles e, consequentemente, para o resultado da sua empresa, tá? Então, é importante que essa união nessa equipe seja fundamental. E essa pessoa, ela vai entender se, por exemplo, são 5 áreas, eu vou dar como exemplo 5 pessoas. Se essas 5 pessoas, elas estão realmente no mesmo barco. Se está todo mundo comprometido, né? Ou tem uma pessoa que nunca vai na reunião. Foi na primeira, onde a gente falou do issue, né? Do problema, colocou a proposta na mesa, mas nunca mais ela foi. Então, nós temos que ter esse olhar aqui, ó, de união, né? Ou seja, a gente está aqui para se ajudar. O que eu posso fazer para que você, né, o problema no seu departamento seja que eu não impacte mais, né, o seu departamento. Então é isso que é legal. A gente ter um olhar de se ajudar, né? Então esse papel tem que ter também essa observação para que realmente tenha sucesso. Se tiver algum membro da equipe que não está ajudando, aí a gente tem que, né, trabalhar, fazer conversar com a pessoa de forma clara, falar assim, olha, não dá para ficar ausente, tem que ter aproximação para poder realmente a gente entender o seu, mas eu tinha reunião, então assim, naquele dia você não pode marcar reunião. Então, é importante, né, talvez colocar algumas regrinhas, mas essa equipe, ela tem que estar unida, tá bom? E aí, vocês, né, conversando sobre a solução e etc., identificando, né, quais ações a serem tomadas, você vai chegar na melhor solução que você pode ter referente a esse problema, né? Então, a melhor solução em cima de uma profundidade, em cima de alguns cenários que vocês estabeleceram juntos, de discussões, né, resolvidas com quem? Com pessoas que conhecem, com pessoas que estão dentro do problema, né? Então, isso é fundamental para que você tenha a melhor solução para a sua empresa, tá bom? Eu acho que é importante a gente colocar esse detalhe, né, e essas observações, né, no caso comportamentais também, para que você tenha um melhor resultado, para que você tenha uma organização de tempo, ou seja, você não tenha retrabalho, né, e essa criatividade, essa troca de conhecimento seja motivador, tá bom? Para todos vocês. Então aqui fica o meu abraço, o meu muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.